E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, finalmente a All Elite Wrestling parece estar se recuperando. E depois do último pay-per-view que a gente assistiu, pra mim a AEW tá atravessando um bom momento. Então eu resolvi conversar com vocês sobre isso aqui hoje e compartilhar as minhas impressões para poder fazer um vídeo falando um pouco melhor da empresa, já que toda vez que eu faço um vídeo sobre a AEW é meio que criticando. E é aquilo que eu sempre falo. Quando faz um trabalho ruim, a gente vai criticar. E quando faz um bom trabalho, a gente vai elogiar. Vocês sabem que eu critiquei bastante o Tony Khan, tanto pelo seu comportamento, quanto pelas suas decisões de booking. E assim, eu tenho que dar o braço a torcer. Ultimamente, os shows da AEW parece que estão melhorando. A qualidade do show está subindo. E tem até gente que sempre foi mais crítica do que eu, dizendo que as coisas estão se ajeitando, e é verdade. E agora a gente está num momento muito importante para a empresa, que é o caminho até o All In, que é o maior pay-per-view da AEW. E eu falo para vocês aqui que eles necessitam acertar em cheio, não só nas lutas, que geralmente sim são muito boas, mas também em narrativa e construção de personagens, algo que a AEW ainda precisa melhorar. E mais recentemente a gente teve o Double or Nothing, onde Hangman Page derrotou Will Ospreay em uma lutaça. E agora ele vai enfrentar Jon Moxley. Lembrando que os dois já têm história. Lá em 2022, Jon Moxley acidentalmente nocauteou Hangman Page durante uma luta, de verdade, e foi uma conclusão séria. Isso gerou toda uma rivalidade em 2023. Eles chegaram até a ter uma luta excelente no AEW Revolution daquele ano, e eu falo pra vocês aqui que vale muito a pena assistir. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. E essa última luta entre Hangman Page e Will Ospreay também foi uma das melhores do ano. Simplesmente, cara, foi uma coisa sensacional. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre por que Hangman Page precisa vencer Jon Moxley. A AEW passou por uma fase ruim, principalmente por causa dessa história dos Death Riders, que simplesmente não colou com o público. Tá sendo uma coisa bem ruim, mas parece que agora as coisas estão melhorando. E talvez seja porque estamos próximos do All In, o grande show do ano. É praticamente aí a WrestleMania deles. E bom, pode ser isso, ou até um certo descontentamento com a WWE, que não tem feito uma coisa tão boa ultimamente. Pra quem tá assistindo a programação vai entender o que eu tô falando. E vamos ser sinceros, 2023 e 2024 acabaram sendo ótimos anos para a WWE, mas 2025 até agora tá deixando a desejar. Aquele heel turn de John Cena acabou não empolgando como se esperava. O personagem dele mudou, mas não ficou mais interessante, só no início, mas depois começou a ficar chato. Cody Rhodes acabou voltando, o que poderia trazer aquela rivalidade original de volta. Mas depois dessa luta entre John Cena e R-Truth, eles estão nessa mini storyline com Jey Uso, que sinceramente também não empolga em nada. Mas enfim, eu espero do fundo do meu coração que eles se recuperem disso e eles tragam aí uma boa programação pra gente que assiste todas as semanas. Então, voltando para a AEW, o Hangman Page necessita, eu acho que não tem nem discussão, ele precisa vencer Jon Moxley. E mesmo que muita gente diga que quem deveria tirar o título dele é Darby Allin, eu discordo completamente. O Darby Allin é bom, é carismático, mas eu não vejo ele como campeão mundial agora, pelo menos não nesse momento. E nesse momento, pra mim, ele funciona melhor como uma atração especial. E agora o campeão pra mim deveria ser alguém como Swerve Strickland, Will Ospreay ou até o Kenny Omega. Mas agora a gente tem o Hangman Page. Mesmo com a AEW melhorando, se o Jon Moxley continuar campeão depois do All In, ainda mais com interferências dos Death Riders, como sempre, vai ser um banho de água fria para quem tá começando a dar uma nova chance para a empresa. E galera, isso é real. Ninguém aguenta mais os Death Riders. E o público quer ver novamente o Hangman Page tomando de volta o que ele perdeu. Isso sim vai atrair o público de volta. E a história tá aí, tem todo um arco. O Hangman Page perdeu o cinturão para CM Punk em 2022, o que deu início à confusão do Brawl Out. Depois teve toda a treta com Jon Moxley, depois com Swerve Strickland, e até rolou um turn de ambos os personagens. Swerve Strickland virou face e Hangman Page meio que virou heel. E aí a coisa foi evoluindo. Hoje Hangman Page está voltando a ser babyface. E o que me animou foi Will Ospreay dizendo que se Hangman Page o vencesse, ele meio que guardaria as costas dele. Ou seja, a gente tem aí uma possível aliança para equilibrar o jogo contra os Death Riders. Mas os Death Riders são muitos. E é aí que entra o Swerve Strickland. Vocês já imaginaram só
Swerve Strickland ajudando Hangman Page a conquistar o cinturão mundial da AEW, isso aí seria o fim de uma rivalidade intensa e, ao mesmo tempo, uma nova fase para All Elite Wrestling. E assim, depois disso tudo, eles até podem lutar um com o outro, num Wrestle Dream ou no All Out, por exemplo. E apesar de, pessoalmente, eu ter achado que essa última luta deles foi um pouco longe demais, teve ali seringa, grampeador, enfim. E teve até um momento que o Hangman Page chegou a beber o sangue do Swerve Strickland, e aquilo foi bastante nojento. E eu acho que isso foi um pouco longe demais. Se você curte esse tipo de parada, isso é uma coisa sua. Eu, particularmente, não achei legal. Mas como narrativa, foi muito bom. E o Swerve Strickland ajudando o Hangman Page seria um baita momento. Eu tenho certeza que todos vocês também iam gostar disso. Mas o importante é que Hangman Page vença. Isso tem que acontecer, isso precisa acontecer. Isso seria o fechamento perfeito de um arco. Ele perdeu tudo, passou por uma jornada extremamente difícil, reconstruiu a sua imagem e agora recupera o título justamente contra quem? Jon Moxley. E ainda encerra essa era dos Death Riders, que, convenhamos, já deu o que tinha que dar. E sobre o Will Ospreay, eu acho que a AEW vai guardar o momento dele talvez para o Wembley no ano que vem. Pode ser até antes, mas eu acredito que pode ser assim ano que vem. Lá sim, ele deve conquistar o título mundial da AEW, aí você me pergunta, contra quem? Bom, até lá eu não sei, pode acontecer muita coisa. Pode ser com o Swerve Strickland contra o Hangman Page, contra o Darby Allin ou um outro nome. Mas eu acho que pra agora, Hangman Page precisa ser campeão. Eu acho que não tem nenhum tipo de negociação enquanto a isso. E a vitória dele no All In vai dar ao público aquele sentimento de valeu a pena. Vai parecer o começo de uma nova era. E se isso não acontecer, muita gente vai parar de assistir o produto. Então, AEW, Tony Khan, vocês só têm um trabalho, e é fazer com que Hangman Page seja o campeão mundial no All In. Então, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre essa luta aí entre Jon Moxley e Hangman Page no All In? Você acha que ele vai sair o vencedor, vai sair um novo campeão? Ou você acha que existe uma possibilidade do Jon Moxley reter o seu título? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!